Bueno, señores, bienvenidos a todos. Un gusto poder estar armando este workshop con ustedes. Quedamos, la verdad, que muy contentos con el público, tanto yo como Alex. Nos gustaría invitar acá a Alejandro, Wagner, Murilo, que son del equipo de Vetore. ¿Somos arriba? Wagner, el encargado de la planta, Murilo está llegando para auxiliar el equipo y Alejandro administrativo. Estamos ahí trabajando, cerrando un año acá en Río Branco y la verdad que estamos ahí para ayudar y para todo lo que los productores que precisen. Creo que bien, no sé, arrancamos primeramente con Rodrigo, ingeniero agrónomo de AgroPrecision de Brasil, que nos va a hablar de un poco de suelos y de fertilidad. Suerte. Obrigado. Está acostumado com esse um passo de volta e aí tu quer mostrar no Isso aqui meio. que... Aí no meio ali tu quer mostrar no telão alguma coisa. Certo, obrigado. Primeiramente, boa tarde. Cumprimentar o pessoal da Vetore aí pelo convite. Agradecer a todos vocês aí por participar desse primeiro workshop e já parabenizar a empresa aí também por desenvolver esse evento. Com certeza é um evento que vai continuar durante outros anos aí. Não vou falar portunhol com vocês porque meu portunhol é ruim e meu espanhol é péssimo. Então, peço a compreensão de vocês que eu vou falar em português, porque posso estar tentando arranhar alguma coisa em espanhol e falar mal falado e posso ser mal compreendido. Primeiramente, então, meu nome é Rodrigo, eu trabalho com a área de fertilidade do solo há 14 anos já. Eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e tenho uma empresa que trabalha com agricultura de precisão em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Cruz Alta fica basicamente no meio entre Passo Fundo e Santa Maria, para você se localizar. E eu vou dividir com vocês aqui algumas preocupações que nós temos lá e espero que sejam preocupações também de vocês ligadas à área de fertilidade do solo. Recentemente a gente teve premiações realmente significantes lá na nossa região em relação à produtividade de soja. Então, a gente acredita que tem boas informações para passar aqui para vocês e esperamos também que elas tenham a oportunidade de utilizar elas também na área de arroz. O arroz não é o meu chão, vamos dizer assim, mas a gente conhece um pouco de fertilidade e fertilidade do solo, sendo ela bem feita, ela vai servir para produzir pastagem, para produzir arroz, para produzir soja, para produzir milho. Então, a gente tem isso no nosso conceito lá e tenta desenvolver nossos trabalhos. Acho que não está passando aqui. Me desculpa. Era diferente aqui, né? O meu lá é para cima e aqui é o para baixo. Um errinho básico. Pessoal, primeiramente, que então os temas que nós vamos abordar hoje, eu elenquei aqui né, onde estamos, que eu vou mostrar um pouco da nossa realidade lá e talvez seja a realidade de vocês aqui também. É uma pesquisa bem ampla que foi feita lá na nossa região, já na área de fertilidade do solo. Falar sobre os 3 pilares da fertilidade, né? Quando a gente fala de fertilidade, a gente lembra muito da parte química, mas nós temos que saber também que nós temos fertilidade física e fertilidade biológica. Mostrar alguns resultados dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos lá. E, por fim, alguns manejos adotados que a gente vê com muito bons olhos.
E esses manejos eles podem ser adaptados a cada região, a cada tipo de solo, a cada tipo de manejo que cada um tem. Primeiramente, lembrar rapidamente, né, que esse slide já é lá de 2002, do professor Ju Cassá. Ele é um ícone do plantio direto, né, do sistema plantio direto no Brasil, na nossa região. E ele trabalha exclusivamente com matéria orgânica e carbono. Então, lá em 2002, ele lançou esse slide aqui, dizendo as fases do sistema plantio direto. Infelizmente, nós estamos muito aqui, né? Aqui seriam os anos que você adotaria o sistema, né? Então, você iria evoluindo, fazendo práticas cada vez melhores de produção de palhada, conseguindo acumular matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. Mas nós estamos, nas nossas áreas no Rio Grande do Sul, muito nesses tópicos aqui. Infelizmente, nós já estamos com mais de 20 anos de plantio direto, mas não com sistema plantio direto. Talvez esse seja um problema que aconteça por aqui também, que a gente não consegue incrementar a produtividade ou incrementar a produção de matéria seca durante o ano, para a gente começar a cada vez melhorar mais nosso solo e ter uma qualidade de solo melhor. Temos que lembrar que são 52 fatores os determinantes da produtividade. Nós temos fatores que não estão linkados, então, que são fatores que nós não temos controle, né? Principalmente fatores ambientais, precipitação, umidade, luminosidade, chuva, geada, né? Que estão ligados mais à questão climática. 22 fatores relacionados a solo e nutrição. Então, nós podemos falar aí com bastante clareza, né, a questão de pH, eliminar alumínio tóxico, NPK, né, macronutrientes primários, cálcio, magnésio, enxofre, macronutrientes secundários, micronutrientes e a interação entre eles. Nem sempre tudo que é muito alto é bom. A gente tem que ter esse cuidado também. E fatores que não são relacionados a solo e nutrição, né, que aí talvez aqui esteja também boa parte das explicações das nossas produtividades, muitas vezes, que tem a ver com data de plantio, variedade, ataque de pragas, doenças, qual população e espaçamento utilizado. E eu coloquei mais um aqui que também é bastante importante, né? No nosso caso lá em reais, né? Que é a capacidade de investimento que cada propriedade tem. Eu sou produtor rural lá, a gente tem uma propriedade lá no Rio Grande do Sul também, e infelizmente eu não consigo fazer tudo o que eu quero, porque o caixa me limita. Então, eu tenho que direcionar meus investimentos para determinados fatores que eu entendo ser mais importantes eu atender, para que eu consiga, com o tempo, me tornar mais sustentável. Esse aqui é um exemplo bem prático, né, que eu queria mostrar para vocês, que diz o seguinte. Esse trabalho foi feito aqui em 2015, era em áreas de agricultura de precisão, mas o que eu queria mostrar disso aqui é o seguinte: seja você esteja colhendo 50 sacas de soja por hectare ou de arroz, 70 sacas de soja por hectare ou 30 sacas de soja por hectare, você vai ter um comportamento bastante semelhante na sua área. Você vai ter áreas com alto desenvolvimento vegetativo, consequentemente maior produtividade, áreas de média produtividade e áreas de muito baixa. Então isso é interessante a gente observar, porque se você conseguir identificar onde você está perdendo mais, você pode tentar atuar de uma forma diferente e melhorar essas áreas. Porque altas produtividades são fruto de uma complexa interação de princípios de fertilidade física, química e biológica. E a gente acaba transmitindo isso de uma forma separada, mas as coisas acontecem todas juntas no mesmo ambiente. Então, tudo tem influência do solo, tudo tem influência do ambiente, e a gente acaba separando isso porque é uma forma da gente explicar melhor. Mas tem que estar com tudo isso interligado quando a gente vai fazer um planejamento de uma lavoura, uma condução de uma cultura. E primeiramente eu vou falar então aqui um pouco da fertilidade química. E aqui eu queria que, se vocês fossem levar uma imagem dessa apresentação, desse compartilhamento de informações que nós vamos ter aqui, eu queria que vocês levassem essa imagem aqui. Talvez seja uma coisa básica para quem conheça isso, mas a gente saber interpretar esse gráfico aqui que fala sobre filosofia de adubação é extremamente importante. Aqui nós temos o rendimento relativo de qualquer cultura, e aqui nós temos os índices de fertilidade de qualquer nutriente, né, no solo, e aqui a curva de resposta. Então, quando nós estamos localizados em níveis muito baixo ou até níveis médios,
a resposta a investimento em fertilizante ela sempre vai ser positiva. Seja ela colocando calcário, seja ela colocando fósforo, potássio, enxofre. Ou seja, você sempre vai ter um incremento positivo até você chegar no nível de suficiência e depois, posteriormente, você está em nível alto onde você pode trabalhar somente com a exportação da cultura. Quando você está crescendo aqui, que é o planejamento que todos nós deveríamos ter, é você trabalhar com a exportação da cultura, projetando o que você quer colher, que quantidade de nutrientes que aquela cultura vai exportar, adicionar um percentual de perdas de cada nutriente, porque eles têm reação direta com o solo, então você não tem uma eficiência 100% de toda a adubação que você coloca, e também começar a inserir aos poucos determinada correção do solo, para que com o tempo você vai elevando esses níveis, consequentemente você chega num nível de suficiência onde você vai ter uma resposta relativa em produtividade muito melhor. Então essa é uma imagem que eu queria que vocês realmente prestassem bastante atenção, porque na fertilidade química ela vai balizar bastante coisa. E uma frase que eu gosto de citar, né, é que nós estamos adubando para colher ou nós estamos colhendo para adubar? Quando a gente está adubando para colher, nós estamos aqui. Né, nós estamos colocando adubo para garantir nossa produtividade, nós estamos construindo a nossa fertilidade para conseguir colher cada vez mais. Quando nós estamos nesse nível aqui, a gente já começa a colher para adubar. Ou seja, eu já planejo que eu vou colher 60 sacas, 70 sacas de soja, boto a exportação da cultura e se eu colher mais, eu só reponho na outra safra. Eu não preciso mais ficar fazendo correção de solo. Então esse é um desafio, né, porque eu vou mostrar dados aqui para vocês que nós temos esse desafio lá também, de chegar nesse nível alto aqui. E não é fácil, né, requer investimento, mas esse investimento se paga. Isso a gente hoje tem tranquilidade de fazer, de falar. Nós atuamos há 14 anos nessa área e espero que vocês consigam levar essa imagem aí para ver. O que eu queria mostrar para vocês, então, é esse trabalho que foi feito, foi publicado agora em 2009 para o professor Jackson Fiorin, né? Hoje ele está vinculado à CCGL, que é uma cooperativa, tem uma rede de cooperativas lá no nosso estado. E esses resultados, ele pegou do pH em água, né, para verificar a acidez do solo. A CCGL, ela tem, então, ela atende todas essas cooperativas, ela tem um laboratório de solos. Então, eles pegaram 114 mil análises de solos e elencaram todas elas. O que veio aqui para nós no norte do estado, dessas 114 mil amostras de solo, nesses últimos 8 anos. E vocês verifiquem quão preocupante é isso. 87% das nossas áreas lá ainda apresentam acidez, né, sendo que aí praticamente 40% uma acidez grave. Ou seja, pH abaixo de 5,5, 5,4, tu tem muita resposta à calagem ainda. Então, nós lá hoje temos muita tranquilidade em sugerir calagem, porque a resposta ela é evidente. Aqui a gente podia voltar naquele gráfico, né, que eu estava mostrando para vocês. Nós estamos aqui ainda, ou seja, 60% das nossas amostras estão nesse nível aqui. Então, vocês observem quanto ainda a gente tem para agregar de produtividade só investindo em calagem. Por que é importante a gente investir em calagem? Esse é um gráficozinho novo, né? 1979, do professor Malavolta. Estou trazendo dados lá do Brasil, porque são os dados que a gente tem mais proximidade e conhecimento. E o professor Malavolta foi um dos pais da fertilidade no mundo, aí podemos até citar. Então ele fez um trabalho muito simples, né? Conforme ele foi aumentando o pH, desse trabalho dele aqui, ele foi verificando o aumento da disponibilidade dos nutrientes ou a diminuição da disponibilidade de micronutrientes. Então, quando a gente está trabalhando próximo de uma faixa de pH em água a torno de 6, que vai dar uma saturação de bases de 75% a 80%, dependendo muito do solo, nós vamos estar realmente tendo uma eficiência dos nossos nutrientes otimizada. Por exemplo, a gente vai eliminar todo o nosso alumínio tóxico, mas nós vamos estar com fornecimento de cálcio, magnésio e potássio excelente, com fornecimento de nitrogênio, enxofre, boro também muito bom, e um dos principais aqui, né, aumento da eficiência do uso do fósforo. Então, muitas vezes a gente, quando está trabalhando com pH em água baixo, com saturação de bases baixa, nós temos indisponibilidade de fósforo simplesmente por a gente não estar com essa área bem preparada para receber aquela adubação.
Por isso que muitas vezes comentam que o fósforo é um adubo de baixa eficiência. Sim, mas se eu estou trabalhando com ele aqui, com pH 5 e pouco, logicamente que a minha eficiência é muito alta. Quando eu consigo aumentar, então, esse pH, consigo aumentar a disponibilidade dele também. Então, esse é um outro gráfico que eu achei bastante interessante de colocar aqui. Continuando, aqueles gráficos do professor Jackson lá, ele fez uma simulação bem rápida de que dose de calcário seria necessária em cada situação daquelas colunas onde o pH estava baixo. Então, a gente já observa de primeiro momento, né, que doses acima de 2,6 toneladas de calcário já responderiam muito bem, indo até 5 toneladas. Talvez não sejam as doses usuais aqui e não são as doses usuais nossas lá também. Lá a gente está aumentando com o passar do tempo a frequência da calagem e também o aumento da dose. Porque se vocês forem observar todos os processos que a gente faz dentro de uma lavoura, a gente está gerando acidez. Você aduba, você pode gerar acidez, decompor palha gera acidez, água pode gerar acidez, a água da chuva pode gerar acidez. Então, todos os processos geram acidez. Consequentemente, você tem que estar fazendo calagens mais constantes e cada vez maiores, para obter mais produtividades maiores também. Agora, isso é rentável, que é o que é importante, né? Sim, os estudos que a gente viu lá, a gente tem inclusive uma área experimental nossa lá que a gente conduz, e esses trabalhos são rentáveis. Botar 3 toneladas, 4 toneladas de calcário, se a área precisa, eles são rentáveis. Mas mesmo assim, se a gente observar, 31% dessas 114 mil amostras precisam de 5 a 10 toneladas. Olha o planejamento que o cara tem que ter aqui para fazer um investimento desse nível, né? Então aqui tem que fazer parcelamento de dose, é interessante trabalhar gradualmente. Então aqui já é uma outra estratégia. Mas você observa quão difícil e quão alto é o poder tampão, muitas vezes, de um solo, que tu precisa fazer essa correção mais intensa. Para fósforo não é diferente, né? Como eu falei para vocês. Então nós estamos teores muito baixos, baixos e médios. 61% das áreas necessitam correção. Potássio, 47%. E enxofre, um dos nutrientes que está se destacando lá na nossa região, em torno de 54%. O enxofre aqui, até com níveis considerados mais conservadores, vamos dizer assim, ele está respondendo muito lá na nossa região, porque de formulação de base lá, a maioria dos adubos não tem quantidade de enxofre necessária para a cultura. Então, cada vez que você repõe esse enxofre, a cultura responde cada vez melhor. E também é interessante a gente falar as formas de a gente utilizar esses fertilizantes. Então, aqui o que eu queria comentar para vocês, esse aqui é um trabalho desenvolvido pelo IPNI, que é o Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, onde eles falam sobre o manejo 4C. São coisas bastante simples que a gente deve observar no nosso dia a dia. E aqui tu pode ganhar muita produtividade simplesmente usando esse tipo de manejo aqui, sem fazer muitas vezes nem investimento diferente, mas realmente usando a fonte certa, na dose certa, no local certo e também na época certa. Como fonte certa aqui, eu queria citar alguns exemplos para vocês aqui, que é umas perguntas, né? Como que eu decido se eu uso calcário calcítico ou uso calcário dolomítico? Isso, cada região tem as suas pesquisas, enfim, mas na nossa região hoje a gente está trabalhando muito com a questão de magnésio na CTC. Então, quando o magnésio na CTC está acima de 20%, está muito elevado, então a gente começa a optar por calcário que tenha teor de magnésio mais baixo, para colocar então um calcário calcítico no caso. Ou utilizar outras fontes de cálcio, né, misturadas com esse calcário dolomítico, no caso, que vai em cima onde tem alto magnésio, para que a gente consiga corrigir essa dose. Extremamente importante lá, está se discutindo muito, e acredito que aqui também, que é a questão de qualidade de calcário. Não adianta de nada eu querer fazer uma boa análise de solo, ter uma boa interpretação, querer colher mais, fazer toda uma boa montagem do meu processo de fertilidade, minha filosofia de adubação, se as minhas matérias-primas são ruins. Então aqui puxei um exemplo aqui para vocês. Nós temos uma análise de solo aqui com em torno de 60% de PRNT e uma de 84%. Então só nessa diferença aí a gente consegue 29% de eficiência
num calcário de melhor qualidade. Aí o que a gente tem observado lá também? Nós temos várias empresas que estão no nosso meio lá, que fornecem calcário, e tem calcário barato, e tem calcário que é caro e não entrega. Então o que a gente está observando? Que realmente é importante você visualizar a qualidade do calcário e ele está dentro de empresas tradicionais. Quando tem empresas de longa data, empresas que estão há muito tempo no mercado, elas conseguem entregar uma estabilidade de PRNT nos lotes muito melhor do que quando tu tem uma empresa pequena, uma empresa que oscila muito a questão de fornecimento de calcário. Então lá a gente tem essa tranquilidade hoje de já selecionar algumas empresas que tenham esse propósito aí também. Consequentemente, isso está vinculado com a granulometria do calcário, né? Que também não pode ser calcário grosseiro, moído grosseiramente, que você vai diminuir muito a tua área de ação e vai diminuir o PRNT dele. Me desculpa aqui, que acho que ficou pequeno, mas enfim. Outro item que é importante a gente falar é a dose certa. Por que eu coloquei aqui a dose certa? E aqui eu coloquei uma tabela da exportação de fósforo e potássio, principalmente da soja. Esse trabalho aqui foi publicado em 2015 pelo professor Oliveira Júnior da Embrapa Soja, e ele identificou que essas novas variedades de soja que estão entrando no mercado, e talvez isso possa ser para as variedades de arroz também, eu não domino muito essa área das variedades de arroz, mas ele observou que as variedades elas estão demandando mais nutrientes do que as variedades anteriores que nós tínhamos. Porque são variedades que têm um desenvolvimento mais rápido, com um sistema radicular menor, consequentemente elas precisam mais nutriente disponível para elas aumentar a sua capacidade de absorção, consequentemente elas exportam mais nutriente. Então, antigamente a gente trabalhava com 10 pontos de P2O5, né, por tonelada de soja que eu queria colher, ou seja, o que vai ser levado em cima do meu caminhão lá, vão ser 10 pontos de P2O5 por tonelada de soja. Então eu ia colher 50 sacos, 3 toneladas, eu ia colocar 30 pontos de P2O5 para exportação. Esse trabalho dele aqui já mostrou que, na verdade, a gente teria que fazer uma correção de 30%. Hoje seriam 13 pontos. Nós lá na empresa já trabalhamos com 15 pontos de P2O5 por tonelada de grão por exportação. Então já tem que levar essa consideração. Então 3 toneladas nós já estaríamos com 45 pontos. 100 quilos aí de um DAP, talvez um super triplo, seria mais ou menos nessa ideia aí. Para potássio, a gente teve um aumento também de em torno de 20%. Você trabalhava com 20 quilos de K2O por tonelada exportada e hoje esse número está em 24. Lá na empresa a gente trabalha com 25. Mas para facilitar as contas, até um ponto para cima e para baixo não vai fazer muita diferença. Mas, novamente, 3 toneladas, 75 pontos de K2O, 120 quilos, mais ou menos, de cloreto de potássio. Então, a gente tem que observar isso, porque muitas vezes a gente pode estar fazendo um planejamento de adubação para colher esses 50 sacos, e eu colho 55, tenho uma oportunidade de colher 60. O que acontece? Eu exportei mais do que eu coloquei. Consequentemente, aquela curva de resposta lá, ao invés de eu ir para cima, eu vim para baixo. Então, eu tenho que tentar repor isso de alguma forma para que o meu saldo seja novamente positivo. Então, essa adubação de exportação, ela só deveria ser usada, na verdade, para esse tipo de cálculo que nós estamos fazendo aqui e quando você está no teu nível alto de fertilidade. Antes disso, essa adubação ela é importante, mas você tem que somar as perdas que você vai ter no solo e também um índice de correção que você quer fazer, para que assim você consiga evoluir e, consequentemente, você vai corrigindo essa área com o passar do tempo. Porque isso tem muito a ver com a lei do mínimo, né? Aquela lei de Liebing lá que diz que teu rendimento vai ser limitado pelo nutriente que estiver em falta. Então você pode estar com 20 nutrientes regulados e tem um micronutriente que está desregulado e que está muito baixo. Teu rendimento vai ser limitado pelo aquele micronutriente. Falando do local certo, então é onde a gente pode depositar ou colocar o nutriente, né? Nesse caso aqui eu peguei um exemplo do professor Fancelli, infelizmente aqui ficou um pouco ruim a imagem também, onde ele fez um trabalho que ele começou a tirar a adubação de cloreto e potássio da base da cultura. Hoje você sabe, por exemplo, que o ideal seria você não passar de 50 kg de K2O na base,
porque o cloreto de potássio ele tem um índice salino muito grande que ele pode, em situações de estresse, até tirar a água da raiz da planta e fazer com que queime essa raiz. Então é extremamente interessante esse trabalho dele, que ele mostra que conforme ele foi diminuindo a dose de potássio na linha, o desenvolvimento radicular foi aumentando. E voltando à questão de potássio, a linha ou a lanço, né, isso é uma discussão que é bem tranquila de se fazer, né, se você tem determinado planejamento, ela pode ser feita de uma forma ou de outra, mas sempre complementando a necessidade total que você precisa. Aqui eu coloquei um exemplo de um mapa de CTC do solo, né? Como a gente trabalha com AP lá, a gente trabalha com muito mapeamento, enfim. E o que eu queria destacar nesse mapa de CTC? É que nesse mapa aqui nós temos 4 classes de CTC, né? Uma classe alta, uma classe muito alta, uma alta, uma média e uma baixa. A CTC no solo, para quem não conhece, é como se eu fosse fazer se o solo tivesse força ou tivesse ímã, né? E a gente pode exemplificar de algumas formas bem simples. Se eu tivesse uma CTC alta, é como se eu tivesse uma geladeira grande na minha casa. Então eu vou lá no mercado, faço um rancho no mercado, faço um investimento maior e encho aquela minha geladeira. Durante 10, 15 dias, vamos supor, essa geladeira vai dar alimento para minha família, consequentemente eu não preciso ir no mercado de novo. Quando tem uma CTC baixa, é como se eu tivesse um frigobar, aquelas geladeirinhas pequenas de hotel. Eu encho ela mais fácil, com investimento muito menor, talvez com uma sacolinha no mercado eu já encho ela, só que ela vai me dar alimento 1 dia, 2, talvez 3, e eu vou ter que ir lá no mercado de novo. Então isso tem a ver com a capacidade do solo em reter nutrientes e disponibilizar esses nutrientes para a planta. Nesse caso aqui, como a gente tem 4 classes de CTC, vocês imaginem a dificuldade que é para você acertar uma adubação de potássio nessa área aqui. Potássio, cálcio e magnésio tem uma relação com a CTC direta, né? E você imagina se o cara utiliza 150 kg de cloreto nessa área. Provavelmente aqui nessa área em laranja, ele está desperdiçando, porque a área não tem capacidade de segurar esse nutriente, ele vai estar sendo perdido por lixiviação. Na área em amarelo, provavelmente ele vai perder mais um pouco por lixiviação também. Na área verde, acho que a dose estaria ok, mas na área em verde escuro, talvez ele precisaria colocar 170 kg de cloreto de potássio. Então, na verdade, ele está acertando a adubação dele nos 20% da área, ou 25%. Então, essa é uma dificuldade que a gente tem de analisar também essa questão de colocar no local certo, né? Por isso que na nossa região lá, quando se utiliza a taxa variada de aplicação de corretivos e fertilizantes, os efeitos já acontecem no primeiro ano, porque você começa a corrigir e adaptar para cada região a necessidade de nutriente que aquela região precisa. E tudo isso também tem a ver com qualidade de aplicação, né? Eu coloquei aqui um slide só para chamar a atenção, porque é muito discutido, a gente discute muito isso lá, que de nada adianta eu fazer uma boa amostra de solo, ter uma boa interpretação, comprar o melhor produto, e o cara vai lá me aplicar um calcário e aplica desse jeito aqui, né? Ou seja, fica toda manchada a área, faixa mal regulada, provavelmente aqui está caindo umas 4 toneladas, aqui no meio não está caindo nem 1 tonelada, mas na média está caindo 2,5 toneladas. Então o cara está tranquilo, fechou a lavoura em 2,5 toneladas, né? Parece o pessoal que, dando um exemplo, o pessoal lá de fora, né? A gente ajuda um pouco o pai lá fora, mas mais na parte de assistência, né? Não na parte direta das operações. E lá fora as doses fecham tudo certo, é impressionante. Era para ir 150 kg de cloreto, eu disse, pai, fechou 150, fechou? Aquela área fechou certinho, 150 kg. Eu disse, mas o senhor não acha que quando está chegando no final lá, eles abrem mais para terminar? Ou fecham mais para terminar, para cair a mesma quantidade? Pois é, pode ser, talvez, né? Pois é, a gente não sabe. Então, nesse caso aqui acontece isso também, né? Na média caiu 2,5 toneladas, mas pode ter caído 4 embaixo dos pneus e lá no meio da faixa não caiu nem em 2. Por isso que é extremamente importante, quando você fizer esses processos, né, você fazer a regulagem da faixa de aplicação, né, e, dentro do possível, acompanhar essa aplicação. Aqui estou dando um exemplo de alguns equipamentos que a gente tem lá na empresa que utilizam esse tipo de processo, né? Então eles têm equipamentos, têm a taxa variável, logicamente, mas eles têm barra de luz
Isso já ajuda bastante, né? Você regula a faixa, vê a umidade do calcário, adapta cada equipamento e faz os equipamentos trabalharem juntos nessa questão aqui. E com o desenvolvimento ou com o tempo que você vai fazendo as calagens, recalagem, aquele processo que eu estava falando anteriormente para vocês, a gente começa a fazer isso aqui, ó, irrigação branca. Essa aqui é uma linguagem que é usada muito no café, onde eles usam 20, 30 toneladas de gesso para fazer o perfil do solo bem profundo para o café poder descer as raízes e não sofrer com estiagem, principalmente lá em Minas Gerais. E quando a gente começa a trabalhar com calcário, a gente começa a enxergar muito isso. Você vai fazendo uma calagem, depois de 2 anos você faz outra, você coleta de novo e faz outra, você vai aprofundando a amostragem e você vai entregando para o teu solo um ambiente, para o teu solo não, para a tua cultura, um ambiente corrigido. Consequentemente, esse ambiente corrigido, numa situação de estiagem, ele também vai te entregar uma produtividade maior. Sim, sim, claro, né? Tem esses equipamentos, talvez vocês tenham aqui também outras marcas, né? Mas hoje tem N equipamentos no mercado aí que fazem esse tipo de trabalho puxado no trator, né? Tem equipamentos que nós temos clientes lá que trabalham com aquele equipamento que ele é em linha, né? Ou seja, você abastece calcário assim, ele é tipo uma semeadora e o calcário cai bem rente ao chão. Tem esse equipamento aí também, um equipamento excelente para essa questão de qualidade de aplicação. E daí tem os equipamentos de arrasto que são puxados pelo trator. E nesse caso aqui a gente tem em cima dos caminhões, né? Que tem essa possibilidade aí também. A época certa, então, né? Logicamente é bem correta essa exposição aqui, que é o seguinte, né? A gente tem que conhecer a marcha de absorção de nutrientes, a mobilidade de cada nutriente no solo e na planta e conhecer também a interação química desse nutriente no solo. Um exemplo bem prático aqui que a gente pode usar é a adubação de nitrogênio, né? Ninguém bota nitrogênio agora para um arroz que você vai plantar lá na frente. Você bota na época que tem que ser colocado. Então é você realmente pensar isso. Parece uma coisa muito lógica, mas muitas vezes a gente erra nesse manejo aqui também. E aqui eu queria dar um exemplo para vocês de como uma correção de solo, ela não precisa muitas vezes ser planejada em 2, 3 anos. Ela pode ser planejada a médio prazo. Então aqui está um exemplo de uma área, nesse caso aqui é uma área irrigada, mas a gente tem esses exemplos de área de sequeiro também, onde foi iniciado então o primeiro trabalho que a gente fez lá em 2006. Aqui as cores elas são bem indicativas, né? Onde você tem verde escuro, você está alto, onde você tem vermelho, você está baixo. Então o que tiver de intermediário aí é a classificação das legendas. Então aqui como a área estava em 2006, então a gente começou com um processo de adubação de sistema, aumentar um pouquinho de fósforo a cada vez na base da cultura. Como a área já estava em 2009, como a área estava em 2012, como a área ficou em 2015 e como a área terminou em 2019. Então, me parece muito lógico e muito significativo, né? Será que essa área aqui tem uma capacidade mais produtiva que essa? Falando só de fósforo, né? Parece muito lógico isso, né? Ou seja, eu já estou naquele meu nível de suficiência lá, eu já estou colhendo para adubar, né? Eu estou com o meu solo corrigido, agora eu só tenho que ajustar coisinha pouca nesse nutriente aqui. Quando a gente fez isso para potássio, o potássio é um nutriente também que é de mais fácil correção que fósforo, né? Você precisa colocar quantidade menor para fazer essa correção. Então, como a área estava em 2006, 2009, 2012, 2015, e olha como ela está em 2019. Então, não sei se vocês enxergam como eu estou enxergando, mas isso é muito claro, que o potencial de produtividade que eu tenho aqui é muito mais alto do que o potencial de produtividade que eu tinha nesse momento aqui. Então, isso tem que estar na nossa mira, no nosso foco. Como que eu vou melhorar a minha fertilidade com o passar do tempo, quais ferramentas que eu tenho, seja arroz, seja soja, seja milho que eu planto, eu tenho que estar preocupado com o solo, porque é o solo que vai me entregar produtividade. É ali que eu construo produtividade. Depois, cuidando pragas, cuidando doenças, ervas daninhas, eu vou estar mantendo a produtividade que eu construí, né? Eu vou estar perdendo menos, vamos dizer assim. Então, isso é importante a gente levar em consideração.
Aqui, para vocês terem uma ideia das relações lá de produção, né? Essa aqui é uma consultoria, que é a nossa parceira na região lá. Então, ele pegou uma área lá de 138 hectares. Essa aqui era a média da propriedade quando a gente começou o trabalho de amostragem. Aí eles começaram a trabalhar com fósforo em taxa fixa, eles adubavam fósforo no inverno e verão, potássio, enxofre, taxa variável e calcário, taxa variável. E daí eles foram fazendo isso durante os ciclos das culturas, né? O ciclo da soja, nesse caso aqui, e foi tendo essas melhorias de fertilidade aqui, consequentemente foram corrigindo aquelas manchas. Quando deu um ambiente positivo de chover bem, de todo o clima também colaborar, eles estavam preparados para fechar uma média realmente muito boa. Essa é uma outra sementeira que a gente atende lá. Eles tinham um problema muito sério de enxofre e de acidez na área. A gente entrou no primeiro ano realmente bem pesado com essa correção, porque eles tinham teores muito baixos e tinham uma acidez instalada sobre a área. E no primeiro ano já eles deram um aumento de 20% na produtividade deles. Esses dados aqui eles foram passados pelo produtor, né? Não é dados que a gente foi lá e coletou. A gente simplesmente pediu para eles para montar esses gráficos e está autorizado essa exposição aqui para vocês. Então, eles trabalhavam também com mapa de taxa variável, enfim, mas depois que você chega num nível de correção já muito próximo do ideal, você já observa que seu ganho já não é mais tão alto. Ou seja, quando tu começa a ir mais para a ponta, mais difícil é tu elevar tua produtividade. Você tem que começar a buscar quais outros fatores que você não está atendendo para aquela produtividade ser elevada. Esse aqui é um trabalho também conduzido num sementeiro lá que é nosso parceiro desde que eu coloquei a empresa, desde 2005, 2006, a gente trabalha nas áreas deles. E agora nos últimos anos eles pegaram assim, vamos dizer, mais gosto pela coisa. E daí eles construíram esse gráfico aqui. Em 2014 tiveram 7% de incremento, depois em 2015 10%, 2016 7%, 2019 9%. Eles utilizam fósforo de adubação no sistema, né, usando no inverno e no verão, potássio em taxa variável, enxofre em taxa fixa e calcário em taxa variável. Aquela foto que eu mostrei dos caminhões ali até na propriedade deles. Então o que isso aqui mostra, né? Isso aqui também não é o acaso. Mostra que está sendo construído um solo, está sendo preparado um solo para alta produtividade. E um solo construído aqui, quando vinha a estiagem, é um solo que também vai estar muito mais preparado para dar suporte para uma planta. Aqui a gente já está começando a construir, tirando alumínio tóxico, hidrogênio, a gente já começa a construir um pouco de perfil. Consequentemente, o potencial produtivo que tu alcança, depois que você semeou essa cultura da soja, a sua cultura pode sair com um potencial produtivo de 150 sacas. Mas com o passar do desenvolvimento da cultura, você começa a perder potencial. Você perde um pouco por falta de luz, você perde um pouco por ataque de praga, você perde um pouco por uma deficiência nutricional, você perde um pouco por causa de falta de planta, você perde um pouco por uma má qualidade de uma semente, e você vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Lá no final, você pode chegar em torno de 70 sacos de média. Então, quando a gente está colhendo 50 sacas de média, talvez o nosso potencial de produção ele está arrancando muito baixo. Talvez nós estejamos arrancando com 100 sacas, 110 de potencial, e as nossas perdas vão ser maiores, porque a gente não construiu ainda um ambiente produtivo ideal, ou melhorado pelo menos, para que a gente consiga chegar lá. Talvez isso aconteça também no arroz, acredito que possa ser bem semelhante. Mas a gente não pode esquecer de falar da fertilidade física, né? Esse perfil do solo aqui ele tem em torno de 80 centímetros de profundidade. Nas áreas de sequeiro lá isso é extremamente importante, né? A gente construir um solo estruturado fisicamente para que não tenha gasto energético das raízes em penetrar nesse solo. Esse caso aqui, o pessoal dilui água, dilui tinta com solvente, né? E larga sobre o solo e vê a infiltração. Então toda essa camada em branco que vocês estão vendo aqui é a infiltração de água, né? Um solo extremamente estruturado, 30% de argila, e nesse solo as raízes não vão ter gasto energético para romper a camada compactada. Elas vão conseguir aumentar o seu desenvolvimento radicular, consequentemente aumenta a absorção de nutrientes, consequentemente tu vai ter mais tolerância a estresse também.
Então, por isso que eu disse, aquela interação que a gente tem que ter entre os fatores químicos, físicos e biológicos, ele deve também estar no nosso meio, no nosso entendimento, porque a gente tem que tentar ir atuando com todas as coisas juntas, né? Aqui é um exemplo, então, como pode se medir compactação, né? Hoje existem penetrômetros eletrônicos, né, que eles indicam em qual camada está acontecendo a sua compactação. Outra forma, bem simples também, é você abrir uma trincheira na sua área, né, e vai cutucando com uma faquinha, uma ponta de faca, assim você vai conseguir identificar certinho onde está a camada compactada. Identificando a camada compactada, você tem que ver se é importante você descompactar aquilo ali, por exemplo, uma cultura de verão, de sequeiro, ou não. Pelo que eu entendo do arroz, a gente quer que tenha uma certa camada compactada para que a água não infiltre e tu não perca aquela água. Mas para a cultura de soja, não. É importante você ter penetração de raiz para você aumentar a caixa de água, que a gente diz, né? Aumentar a profundidade de captação dessa água aí. E aqui a gente já fez alguns trabalhos lá na nossa região, por exemplo, identificando áreas em laranja e vermelho aqui, que são áreas onde precisaria entrar com um manejo de descompactação. Nesse caso aqui, o produtor, então, a gente gerou um mapa lá, onde ele simplesmente passa um escarificador somente nessas áreas aqui, e a gente fez um cálculo bem rápido só do consumo de diesel, porque é uma operação bastante cara, né? É uma operação que demanda um investimento relativamente alto, e ele ia escarificar toda essa área aqui, uma área de 148 hectares, ia gastar só em diesel R$4.000. Só diesel, eu não estou contando hora-homem, depreciação de máquina, gasto do equipamento, nada disso, só diesel. Quando ele foi trabalhar somente nas áreas compactadas, a gente conseguiu aí que ele trabalhasse só em 60 hectares, consequentemente R$1.600, uma economia de 40% só no diesel. Então isso aqui, o que eu quero dizer, claro, se tiver essa possibilidade de fazer mapeamento, melhor. Mas se não tiver, verifica o que está acontecendo nas áreas de baixa produtividade, para você não ver se você não tem também muitas vezes um problema físico lá. Fertilidade biológica é extremamente importante, né? Talvez aqui esteja um dos pilares que a gente está deixando mais de lado por causa dos manejos que usualmente a gente faz. Nesse caso aqui, a gente tinha um teor de matéria orgânica extremamente baixo nessa área. Quando o cliente foi fazer colheita lá com o mapa de colheita, nessa lavoura ele colheu, é uma lavoura de 204 hectares, ele colheu 150 sacos de milho. Nessa região aqui ele estava colhendo menos de 100. Então vocês veem a correlação com a mancha de fertilidade de matéria orgânica extremamente baixa. E o que a gente está fazendo lá, ou tentando fazer em algumas boas propriedades que estão conduzindo o sistema e estão tentando melhorar o sistema plantio direto em cada uma delas. Lá está se trabalhando muito com sobressemeadura. Talvez seja uma possibilidade que já é usada aqui também, que é a seguinte: quando a soja está lourando, o pessoal pega o avião e semeia nabo forrageiro em torno de 20 quilos por hectare. Varia um pouco a dose com a questão de qualidade de semente, enfim. Para que isso? Para que quando cai a folha da soja e a soja já fica pronta para colher, você já está com uns 20 dias mais ou menos dessa cultura germinada e você ganha tempo em produzir palhada para uma cultura de trigo, para uma aveia ou para a própria proteção do solo. Esse ano nós tivemos alguns eventos lá pós-colheita que realmente foram chuvas torrenciais que levaram aquela nossa camada principal do solo, que é a camada superior mais fértil. Quando você está com um sistema assim, e foram várias lavouras que tiveram assim, a gente não teve esse problema. Então aqui você já está ciclando nutriente, consequentemente você vai ter uma produção de matéria seca muito maior, né? Nesse caso aqui 3,7 ton de matéria seca de nabo forrageiro. Esse nabo forrageiro tem uma raiz agressiva, ele consegue descompactar o solo, ele abre bioporo, ele cicla muito bem potássio e enxofre, também nitrogênio. E esses clientes já estavam plantando com a semeadora de inverno por cima do nabo. Nesse caso aqui era trigo. Ou seja, eles fazem a dessecação desse nabo um ou 2 dias antes da semeadura do trigo, e depois, antes do nabo murchar, entra com a semeadora já semeando por cima. Então a semeadora faz o próprio trabalho daquele rolo faca, né, aquele tipo de processo lá. Aqui é uma outra situação, então. Esse aqui é o Eduardo tem mais ou menos a minha altura, onde foi colhido milho,
Após o milho foi semeado, então, um mix de culturas lá, ou seja, está se misturando bastante culturas, né? E eles misturaram aqui capim-sudão, nabo forrageiro e trigo morisco. Talvez trigo sarraceno, é um nome mais ou menos assim, que é outra forma de chamar ele. O que a gente ganha com isso? A gente ganha em diferentes sistemas radiculares explorando o solo, né? Tem trigo morisco, que é um sistema radicular um pouco agressivo, então ele penetra um pouco mais no solo. O capim-sudão tem um sistema radicular parecido com o milheto, né? Ele é bem fasciculado. E o nabo forrageiro, que também penetra bastante o solo. Então, tu acaba explorando diferentes camadas do solo, ciclando nutrientes de diversas partes. Com isso, você tem aí, em 120 dias, 7,3 tons de matéria seca, e posteriormente eles fizeram a mesma coisa. Dessecaram essa área e semearam a cultura de inverno por cima dela. Eu até podia ter trazido as fotos aqui das germinação, né, depois, mas deu tudo certo, foi tudo tranquilo. Esse é um manejo que eu faço lá fora também e é bem feito. Nesse caso aqui, cultura pré-milho, né, nabo e aveia. Então, nesse caso aqui, ele está enterrando o potássio, aproveitando uma operação da semeadora de inverno. Como a semeadora de inverno já está vindo rolando aqui, eles estão aproveitando para já enterrar o potássio, ou seja, esse potássio não necessariamente precisa ser usado a lanço, eles já estão enterrando esse potássio aqui, produzindo aí 5,4 tom. Essa aqui, quando tem mais tempo, você misturou centeio, 2 aveias, 2 nabos forrageiros, 8,3 tom. E para o final aqui eu queria falar um pouco desse case, né? É o pessoal que ficou campeão em produtividade da soja lá no Brasil esse ano. Eles são lá da nossa região, são assistidos por nós há 14 anos já, e eles já são tricampeões, né? Eles já ganharam 3 vezes o SESB. Então, esse trabalho que eles conduzem lá, eles atendem todos os processos muito bem atendidos. Não é simplesmente só a parte de fertilidade. Eles cuidam do manejo muito bem feito, eles usam uma baita semente, eles pulverizam muito bem, ou seja, todos os processos são muito bem feitos. Então, os resultados começam a aparecer. E, por fim, eu queria deixar para vocês aí que aplicar tecnologias que são eficientes, né, e já são comprovadas, elas sempre vão aumentar a tua produtividade e rentabilidade. É interessante também, muitas vezes, a gente não quero dizer duvidar, mas a gente instalar nas nossas áreas algumas coisas, né, testar. Acho que isso é interessante. O Rodrigo está vindo aqui dizendo que pH em água 6 é melhor. Na nossa região é. Se é na de vocês, eu não conheço bem a área aqui, a fertilidade de vocês, testem isso. É melhor eu botar mais adubo, vai dar mais resultado. Cara, não duvido, não custa nada testar. Aumenta a regulagem 2, 3 passadas da semeadeira, tenta fazer esse tipo de processo para você conseguir validar mais isso. E do resumo final, então, né, identificar os problemas de fertilidade química, física e biológica e atuar sobre eles, né, priorizando por necessidade. Agora, como que a gente prioriza isso? Dependendo de todas as ferramentas que tu tem na mão. Por exemplo, lá na minha propriedade, eu priorizei, num primeiro momento, calagem. Então, hoje eu estou com a minha área totalmente corrigida. Agora eu estou priorizando os outros nutrientes. Estou mantendo calagem anual, a cada 2 anos, mas estou mantendo numa dose mais baixa e agora estou investindo em fósforo e potássio. Então, a gente tem que priorizar o que a gente quer. Estou atuando fisicamente e biologicamente com culturas de cobertura ou com outras que sejam adaptadas aqui à região de vocês. Isso tem que ver em cada sistema, para a gente conseguir construir solo equilibrado quimicamente, fisicamente estruturado, biologicamente ativo, para que a gente consiga construir um sistema baseado na fertilidade que seja sustentável e rentável e realmente usar o sistema plantio direto, né? Na nossa região não está sendo usado o sistema plantio direto, lá só está se fazendo plantio direto. A gente não está pensando muito no sistema, agora que está se retomando muito isso. E essa subida é dura, né? Eu também sou produtor, por isso estou comentando com vocês. A gente sabe que ninguém acha que subir uma subida é fácil, né? Subir uma montanha. Mas cada um vai ter a vista da montanha que subir. Então, eu queria agradecer aí para vocês, muchas gracias, né? Que essa eu sei falar em espanhol. E agradecer ao pessoal da Vitória aí de novo pelo convite. E ficamos à disposição de vocês aí. Muito obrigado.
Bueno, me gustaría abrir para una pregunta, una duda que tenga cuanto al idioma. Estamos a las órdenes para hacer alguna traducción. Claro que yo no voy a hacer la traducción, algún otro va a hacer porque el portuñol mío es complicado. ¿Alguna pregunta? ¿Qué zona era la que estaban trabajando para ubicarme geográficamente? Región. Norte. Antes eu estava comentando, não me lembro se era com o Alex ou com o Edson, também gostaria de talvez convidar vocês, né, para organizar, quiserem ir lá conhecer nossa região. A gente tem muita coisa que aprender lá também, e uma visita de vocês lá seria muito interessante. A gente pode organizar, talvez até através de vocês aqui, organizar uma ida para lá, e a gente pode visitar essas propriedades e ver o que aquilo lá serve para cada um também, né? Não é simplesmente a gente vir aqui dar um monte de informação, ideia, mas ver como lá também funciona, como lá também tem dificuldades, como lá também nem tudo dá certo. A gente tenta lá fazer da melhor forma possível, mas todos nós que somos agricultores, a gente sabe que no dia a dia é sempre mais difícil. Só para ter uma noção lá, o solo que a gente está trabalhando lá, ele varia de 30% de argila até 50%. Algumas regiões que a gente atende tem até 70% de argila. E algumas têm abaixo de 20%, mas são poucas. Então, só para ter um pouco da noção do tipo de solo que a gente tem lá. Lá são latossolos, né? Então tem essa diferença aí também. Rodrigo, essa questão da escarificação, a gente ouve falar muito aqui, talvez um pouco pela influência de solos muito siltosos, que ela é efêmera, né? Rápida, assim, para voltar a compactar. E como é que o pessoal tem feito lá para manter essa operação, já que ela é difícil, cara e demorada, para prolongar essa estruturação aí que a escarificação faz? Desculpa, até esqueci de comentar isso. O que a gente está sugerindo lá é a questão de você agregar, junto com essa escarificação, alta produção de raízes e fitomassa. Ou seja, não é simplesmente você só passar aquele equipamento ali. Antes daquele equipamento ali, você tem que estar com planejamento de qual cultura de cobertura você vai colocar ali. Então, hoje a gente está sugerindo ou aqueles mix ali de 3, 4, 5 culturas, ou o pessoal usa muito lá nabo e aveia ucraniana, que é uma aveia branca de alto potencial de matéria seca e de desenvolvimento radicular. Porque acontece realmente isso. Se você simplesmente escarificar uma área e não fizer nada nela, em 6 meses ela tende a adensar novamente e pode adensar até numa situação pior do que ela estava. Então, o que está se sugerindo lá é fazer essa semeadura. Atrás da semeadura vem esse equipamento fazendo essa escarificação, e posteriormente o ideal é você não entrar mais na área, até o plantio da cultura principal. Então, só para dessecar a mesma área lá, para você entrar no plantio, porque como a área está pouco estruturada, ela não tem mais estrutura, ela não tem suporte, cada vez que você entra com pulverizador, com trator, você soca ela e você adensa muito ela. E a gente percebe isso, para vocês terem uma noção, eu achava que isso era meio que conversa de pesquisador, assim. Nossos quadriciclos a gente não consegue coletar em áreas que é feito escarificação. Ela desagrega tanto que ele não consegue puxar o solo. Ele fica tão desagregado que ele não consegue puxar o solo para a gente tirar a amostra. Então, para vocês verem como realmente é bem importante evitar o tráfego após isso e colocar muita raiz, para que você tentar ter esse efeito mais longo possível. ¿Alguna otra pregunta? Usted habló de la corrección de acidez
en niveles cuando la acidez era un problema importante. En esos niveles cuando no es un nivel por debajo de 5,5, sino que es 5,8 de pH y no tenemos problema de aluminio intercambiable. ¿Cuál es la estrategia que se usa más frecuentemente en Brasil o donde usted conoce para corregir ese nivel límite de pH? La pregunta es más bien pensada en el litoral. Yo trabajo en el litoral agrícola contra Argentina y no tenemos los mismos problemas de pH que hay acá en el este o en el noreste, donde hay aluminio intercambiable, pero sí estamos viendo que con los años sucesivos de fertilización tenemos problemas de pH por uso de urea o enmienda inorgánica que tira el pH para abajo, pero no tenemos problema de aluminio intercambiable. ¿Se entiende? Pelo que eu entendi, ele quer saber qual que é o parâmetro para usar pH acima de 5,8. Entendi. Sim, espero responder corretamente a tua pergunta. A princípio, quando nós estamos com pH acima de pH 5,5, você já não tem alumínio tóxico no seu sistema. Geralmente até 5,3 pH em água, você já não tem mais alumínio tóxico no seu sistema. Mas por que fazer calagem novamente, né, se você já não tem mais alumínio? Lá nós estamos buscando hoje, e eu falei só um pouquinho aqui para vocês, a questão de aumentar a saturação de cálcio, magnésio e potássio na CTC. Então, quando nós estamos com pH 5,8, pH 5,7, nós estamos em torno de 45% de cálcio na CTC, mas a gente busca 55%, e nós já estamos com em torno de 18% de magnésio na CTC utilizando calcário dolomítico. Então, por que você continua fazendo calagem? Bom, a gente aí começa a fazer calagem para elevar esse cálcio, consequentemente, tu vai aumentar um pouco o teu pH, mas a gente não quer que esse pH também passe de 6,3, 6,2. Mas você aumentando esse cálcio na tua CTC, você tem benefícios, principalmente em desenvolvimento radicular. E também é importante a gente lembrar que a planta, ela bebe pela raiz. Então, a planta bebendo, ela vai beber o que tiver diluído ali naquela água do solo. Se nós tivermos uma capacidade de fornecer nutrientes de uma forma mais equilibrada, que é o que está se buscando lá hoje, de cálcio 55% na CTC, magnésio em torno de 18% e 4 a 5% de CTC de potássio, essa planta ela vai estar bebendo essa água e vai estar se nutrindo melhor. Então, talvez essa seja a principal lógica disso. Consequentemente, a gente está fazendo também recalagem, porque o nosso índice de acidez lá, nós estamos gerando uma acidez muito maior do que nós imaginávamos. Esse mesmo professor aqui, o professor Jackson, fez um trabalho que ele estimou que numa lavoura de sequeiro, ela usaria ou queimaria 750 quilos de calcário por ano, só de reacidificação, ou seja, que talvez seja isso que esteja acontecendo na tua região. Ela estaria gerando em torno de 750 quilos de calcário, seriam necessários só para eliminar a acidez que ela gerou. Em áreas irrigadas, eu estou falando de pivô central e tal, isso iria para 1 tonelada. Ou seja, você tem muito maior adição de matéria seca, você tem decomposição de matéria orgânica mais rápido, você teria que botar 1 tonelada de calcário por ano somente para a área ficar no estado que ela está. Então isso hoje nas nossas recomendações já é considerado, e por isso que a gente está fazendo recalagens, ou seja, calagens mais frequentes. Nós estamos reacidificando o nosso solo muito mais do que nós reacidificamos anteriormente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, me gustaría agradecer a Rodrigo. Cris le va a entregar un regalo y un aplauso para él.